Ok, Fernanda, mais uma vez seja bem-vinda, né, ao nosso simpósio. Agradeço por ter escolhido, né, o simpósio Literatura de Autoria Feminina, Corpo, Memória e Imaginário, que é a minha área de pesquisa, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? E você tem até 15 minutos, né, para apresentar o seu trabalho. E quando faltar 5 minutos, Deisiane vai te avisar, tá bom? Então, vamos Tudo lá. bem, obrigada, professor. Obrigada pelo aceite no simpósio. Eu queria pedir, se meu microfone falhar, que vocês me avisem, porque às vezes ele dá uma interferência. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Só um segundo. Ok, está compartilhando? Alguém pode me avisar, por gentileza? Sim, apareceu aqui para mim. Certo, obrigada. Bom, meu nome é Fernanda e eu curso doutorado em Estudos Literários pela UFMG. E essa é a apresentação que eu vou fazer hoje. Eu vou acompanhar um texto a fim da conta dos 15 minutos. E é isso, vamos lá. Bom, o título do meu trabalho é Estética da Reação, a Supervivência do Corpo Feminino. E apesar de embrionário, esse trabalho que eu estou apresentando hoje compõe uma série de estudos teóricos que eu venho realizando no último ano. E tem como objetivo elaborar um novo conceito para classificar as produções artísticas feitas por mulheres no contemporâneo, o qual estou chamando de Estética da Reação. Nessa apresentação, eu estou utilizando como objetos de análise o livro de contos Amora, de Natália Borges Polesso, e o álbum de músicas Letrux em Noite de Climão, da cantora, compositora e escritora Letrux. Importa falar que essa série de estudos engloba também o acompanhamento de outras artistas, como, por exemplo, a fotógrafa baiana Jo Almeida. Bom, mas por que a escolha do livro Amora e do álbum Letrux em Noite de Climão para o desenvolvimento dessa estética, né? Em primeiro lugar, em todos os contos do livro, há personagens lésbicas abordadas de maneira naturalizada. Em paralelo, no álbum de Letrux, é possível observar as temáticas femininas concernentes ao espaço da mulher na sociedade, a sexualidade e a autoafirmação. Todas essas características destacam a importância da obra de arte quando deslocada de suas linhas canônicas, por colocar o enfoque em personagens que foram por tanto tempo posicionadas à margem. A estética da reação instala-se exatamente nessas proposições de construções artísticas, que assumem o corpo feminino de maneira orgânica, consciente, pertencente e visível, de modo que a sua inviolabilidade no mundo ficcional, proposto pelas artistas, pode se constituir como prova de igualdade e de liberdade. Essa perspectiva configura a possibilidade da existência das personagens no mundo tangível, pela característica essencial à arte, a composição de universos factíveis. Como consequência do deslocamento dessa proposição, enquadra o termo reação enquanto uma forma de ruptura, desenvolvida pelas plasticidades artísticas, a partir do ângulo dos grupos subalternizados, nesse caso mulheres e mulheres lésbicas, frente às forças que tentam subjugá-las no âmbito ficcional. Bom, por esse trabalho se constituir predominantemente uma abordagem teórica, importa, para dar início à discussão a respeito da estética que proponho, indicar o que concebo como reação. Eu parto da leitura de Gilles Deleuze acerca de Nietzsche, presente no livro Nietzsche e a Filosofia, onde o autor destaca o corpo enquanto um conglomerado de forças que se interrelacionam e constituem-se em dominantes e dominadas. As forças dominadas são concebidas como reativas, e sua existência se explica de modo a negar as forças ativas, funcionando como uma espécie de resposta ao poder estabelecido. Abro aspas. A reação designa um tipo de forças tanto quanto a ação, com a ressalva de que as reações não podem ser captadas nem compreendidas cientificamente como forças se não as relacionarmos com as forças superiores, que são precisamente de outro tipo. Reativa é uma qualidade original da força,
mas que só pode ser interpretada como tal em relação com o ativo, a partir do ativo. Fecho aspas. Em Amora e em Letrux aos Prantos, perdão, eu confundi o álbum. Em Amora e em Letrux em Noite de Climão, a apresentação de personagens femininas em situações corriqueiras do dia a dia, e se aborda de maneira sutil e espontânea como suas relações se pautam. Isso evidencia a sua relevância por inserir o protagonismo das personagens que foram esquecidas no âmbito ficcional brasileiro. A esse respeito, Regina Dal Castanher faz a seguinte afirmação no artigo A Personagem do Romance Brasileiro Contemporâneo, abro aspas, os silêncios da narrativa brasileira contemporânea, quando nós conseguimos percebê-los, são reveladores do que há de mais injusto e opressivo em nossa estrutura social. Fecho aspas. A citação de Dal Castanher trata de um levantamento referente ao estudo do romance. Entretanto, é possível expandi-la para pensar também a elaboração de contos e de letras de músicas. Essa característica expõe que a literatura, enquanto prática discursiva, também traz em seu âmago uma dimensão política. Ao considerar a pesquisa desenvolvida por Dal Castanher, é possível entender a importância artística no que diz respeito à autoria feminina, que Amora porta, a demarcação do corpo feminino, sua reivindicação, sua naturalização e a exaltação de que sua existência se constitui um modo de autorreconhecimento e se configura em oposição à manutenção da ideologia dominante, em relação às identidades subalternizadas, nesse caso exemplificadas pelo gênero e pela sexualidade. Através da identificação e da exaltação da identidade feminina, é possível ver a diluição tanto do papel da mulher como indivíduo limitado socialmente, quanto da autonegação em relação aos seus corpos, sendo possível proceder à investigação de como se configura a supervivência do corpo feminino. A estética da reação consiste em identificar a resposta do corpo feminino, mediada pelas plasticidades artísticas, frente a essas tentativas de subjugação, produzindo, desse modo, uma negação à reprodução das experiências desafortunadas, inadequadas, infelizes, enfim, trágicas. Bom, associada a essas questões de inadequamento, desafortunamento, enquanto mecanismo que funciona como um pilar, né, de negação para sustentar o corpo das mulheres e dimensioná-lo em uma matéria imperativa, adiciono o aspecto da esperança, que pode ser exemplificado em Amora através do conto Vó, a Senhora é Lésbica. O texto narra a história de Clarice e a avó, Clarice, a avó de Thaís. A representação da sexualidade na velhice alinha-se a outra proposta, a lesbianidade. Natália Borges Polécio desenvolve, através de imagens geracionais, como a descoberta da sexualidade por Thaís, que também é lésbica, atravessa um viés amenizado por questões contextuais, são outros tempos. Ao passo que Clarissa viveu um amor que foi colocado em segundo plano, um amor que não podia se expandir, Thaís vive com naturalidade o primeiro amor, que é por uma mulher. As duas imagens, quando confrontadas, trazem a esperança feminina delineada na crença em dias melhores, o amor lésbico que não pode ser engolido por impossibilidades. O trecho apresentado no slide trata do momento em que Thaís, a narradora do conto, relembra o tempo em que a avó esteve muito triste e que possivelmente estaria atrelado à ausência de tia Carolina, companheira de Clarissa. A partir dessas lembranças, Thaís identifica que a avó é certamente lésbica, e que, como qualquer ser humano, exalava sentimentos comuns diante do amor e da decepção. Abro aspas. Mas depois daquela tarde, as visitas começaram a rarear, e a minha avó se entristeceu de um jeito que doía ver. Chorava pela casa e fumava escondida num canto da sacada. Acho que bebia também, porque havia cheiros estranhos e uma avó displicente naquele período. Passou um inverno inteiro, e mais a primavera, para a tia Carolina voltar a visitar. Eu lembro direitinho, porque foi no aniversário de Joaquim que ela apareceu. Minha avó parecia outra mulher. Estava bem vestida, contente, e voltou a cheirar a perfume e creme de lavanda. As coisas começavam a fazer sentido na minha cabeça, agora, 15 anos depois. Minha avó era mesmo lésbica. Fecho aspas. A estética da reação insere-se nesse contexto.
A possibilidade de histórias lésbicas contadas em meio ao mundo comum se caracteriza como uma reação contra o patriarcado, que paulatinamente empurrou as lésbicas e as suas representações para uma espécie de esquecimento, ou de histórias que não devem ser contadas. Amora ajuda, portanto, a manter viva a importância da emancipação do corpo feminino, por meio da expansão de sua força representativa. Bom, em Letrux, em Noite de Climão, a estética da reação se mostra aparente na relevância do papel das artistas, que ensejam tracejar novos caminhos representacionais e que se baseiam em premissas aparentemente ingênuas, como a construção de uma personagem que supera um relacionamento de forma cômica, negando-se à tragicidade e à infelicidade. Como, por exemplo, no trecho da música Puro Disfarce, abro aspas. Foi nessa vida que eu te quis. Da próxima vez, venham ao contrário. Venham sem seu aval. Se meu corpo é meu, ou é do carnaval. Fecho aspas. No trecho de Puro Disfarce, se sobressai a exaltação da imagem do pertencimento do corpo feminino pelas mulheres, quando a compositora utiliza frases irônicas para delinear o seu espaço. Da próxima vez, venham sem seu aval. A ideia de um corpo feminino que pode transitar sem a autorização masculina, de uma matéria que se basta. A estética da reação está presente nesse trecho por conter a reivindicação corporal, ao passo que se utiliza de construções cômicas nessa reação, sobretudo ao final do trecho. Falta 5 minutos. Certo, obrigada. Quando há o questionamento referente a quem pertence de fato o corpo. Identifico a importância da obra de Letrux e de Natália Borges Polesso por enfocar personagens que tiveram as suas histórias negadas, como aponta a pesquisa de Regina Del Castanher, de que há uma supremacia masculina e heterossexual presente nas personagens das obras brasileiras, o que indica um apagamento discursivo das mulheres e mulheres lésbicas no âmbito ficcional. Bom, a elaboração do conceito sobre a estética da reação tem como intenção tocar no aspecto íntimo das questões representacionais contemporâneas, concebidas também através da tradução da supervivência do corpo feminino na esteira ficcional. As pesquisas em torno da autoria feminina são, desse modo, instrumentos capazes de conduzir a uma maior compreensão de representações que não transitam sob a perspectiva hegemônica. Finalizo essa apresentação com um trecho da escritora Tori Moa, que trata da relevância da escrita feminina enquanto ferramenta que serve tanto para aproximar os grupos subalternizados, quanto para impedir o esfacelamento de sua memória. Abro aspas. Quando a escritora apresenta um trabalho, ela realmente está dizendo: isso é o que eu vejo, você pode ver também? Neste gesto, há uma esperança, não certeza, de que talvez outras possam vir a compartilhar sua visão, mesmo que apenas por um momento. Essa esperança torna a escritora vulnerável. Ela tem que estar disposta a dizer o que vê, aposta tudo em sua visão, sem qualquer garantia de que será compreendida. Escrever é arriscar a rejeição e a incompreensão. Criar uma obra de arte, escreve Sartre, é dar ao mundo um presente que ninguém pediu. Mas se não nos atrevermos a ser generosas, se não nos atrevermos a compartilhar com os outros o que vemos, o mundo será mais pobre por isso. E às vezes alguém realmente entende. Quando uma leitora sente que um livro realmente fala com ela, ela se sente menos solitária no mundo. A literatura mantém a esperança de superar o ceticismo e o isolamento. Fecho aspas. Bom, encerro aqui a minha apresentação. Peço desculpa se corri um pouco, mas foi para tentar dar tempo. Não, Fernanda, foi tudo tranquilo. E você falou de forma pausada, explicou tudo direitinho. Perfeito. Tranquilo, viu? Então vamos... Evani, ela está... Ela está aqui na sala. Evani com a visão binária do feminino machadiano, a alteridade de Lígia Fagundes Teles. Oi, bom dia a todos. Quero pedir desculpa aí, não vou poder compartilhar o slide, que eu perdi meu slide, hoje eu não encontrei, mas vamos aqui, vou tentar aqui o máximo dentro aí do tempo, né, dos 15 minutos, colocar esta apresentação. Quero agradecer aí primeiramente ao professor e ele, né, por ter
dado o aceite aí. Eu agradeço Já você. tive a oportunidade, né, de ver uma palestra com você e gostei muito, por isso me inscrevi no seu simpósio. Que bom, Então, obrigado. vamos lá. Eu. Só um minutinho. Deixa eu só cronometrar aqui meu tempo, para não passar aqui. Então, eu sou Evani, da Conceição do Nascimento, sou graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, e hoje eu participo de um grupo de pesquisa em literatura, negritude e diversidade, vinculada à UFMA, sob coordenação aí do professor Rubenil. E trago aí essa temática que o professor Iedo já falou, que é a visão binária do feminino machadiano, a alteridade de Lígia Fagundes Telles. Então, não é um trabalho que eu já concluí, né? Eu estou ainda pesquisando, estou montando, e qualquer falha aí, a gente vai reparar aí no decorrer da produção do trabalho. Então, tem como objeto compreender as perspectivas do eu atormentado machadiano nas obras Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, partindo da premissa que os narradores eles sepultam, né, a responsabilidade afetiva de si e atribuindo seus fracassos amorosos aos comportamentos das personagens femininas. E, paralelo a isso, a capacidade que Lígia Fagundes veste as meninas, né, como as donas de seus próprios dilemas, sucessos e fracassos. Então, tem como objetivo analisar os pressupostos da individualidade, partindo do masculino ao feminino, e dispondo as divergências entre especulações e o testemunho, né? Especulações do narrador relacionado às personagens femininas aí nas obras machadianas e o testemunho que é da obra As Meninas de Lígia Fagundes. E a pesquisa sobre gênero, né, e os comportamentos de domínio, elas buscam essencialmente mostrar que a voz feminina, ao longo do tempo, ganha voz na literatura. Então, deixa de ocupar o espaço secundário e parte para o protagonismo de sua própria existência, né, assumindo seus devaneios, as suas lutas, contraposições e donas de suas escolhas. Então, essa interface, né, literária, ao longo do tempo, entre o homem como sujeito e a mulher como objeto, né, vem aí em declínio. E partindo para a análise, né, das obras, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador descreve as personagens como figuras binárias, que horas elas são apresentadas como mulheres com personalidades além do seu tempo e ora controladas pela cultura patriarcal. Então, a gente vê aí a imagem da mulher que é submissa, mas que é adúltera, né, a Virgília e o grande amor de Brás Cubas. Aqui é batalhadora, porém leviana, né, promíscua de valor. Vemos aí na personagem Marcela, né, o amor aí que custou 11 meses e 15 contos de réis. E a bonita porque coxa, coxa porque bonita, né? A Eugênia, que ele coloca aí como a imagem da menina que tinha atributos comportamentais que atendiam, né, a valoração da cultura patriarcal, mas que fisicamente não correspondia, né, porque ela era coxa. E para ser uma boa esposa e tudo, tinha que ser apresentável, né, tanto comportamental quanto fisicamente. E do início ao fim, ou do fim ao começo, né, como o narrador aí da história póstuma fala, se configura com a imagem do homem que a qualquer custo tentou a busca pelo sucesso social, né, mas que não conseguiu realizar os seus grandes sonhos. Bacharelou-se, foi deputado, mas não conseguiu ser ministro, né, nem alcançou o tão sonhado emplasto. E também não se realizou pessoalmente, né, a questão da afetividade. Não conseguiu se casar, não teve filhos, e o que resultou todo um capítulo de negativas. E há uma atormentada de Brás Cubas, pelos insucessos naquilo que ele almejava, veicula a cobrança social,
do velho clichê que a gente conhece, né? Aí que a cultura patriarcal sempre fala de que todo homem de sucesso tem por trás uma grande mulher, né? E, para finalizar essa parte aqui de Memórias Póstumas, no último capítulo das negativas, né, que é onde mostra mesmo essa alma atormentada, já do outro lado do mistério, como ele mesmo fala. Ele diz que, somadas a umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve nem míngua nem sobra, e, consequentemente, que sai quite com a vida, e imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo, né, de negativas. Não tive filhos e não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E em Dom Casmurro, Machado de Assis, aí por meio do seu personagem, né, o Bento, apresenta Maria Capitolina, aí, captada pela crítica literária, né, a mulher mais intrigante da sua época, que é a mulher inteligente, ligeira, dociosa, né, a mais bela criatura do mundo, como mesmo o Bentinho fala, como também na visão dele, que é a mulher dissimulada, né, que causava os tormentos e delírios e ensejava os piores sentimentos de Bentinho. E o narrador, né, na construção do nome, da Capitu, já traz a semântica da mulher capeta, né, e o Bento, o santo, né, Santo Bento. E por mais que se coloque metaforicamente, né, dessa forma, dessa visão binária entre que era a mulher além do seu tempo, mas também que provocava esses devaneios no narrador, ele mesmo se coloca numa situação de autopiedade, né, quando ele diz que Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. E partindo para a análise da Lígia Fagundes, As Meninas, a perspectiva da autora é bastante desafiadora para uma escritora que escolhe o estilo realista e intimista na literatura contemporânea, capaz de criar mulheres tão distintas no mesmo espaço físico, aí no pensionato de freiras, né? Mas que socialmente pertencente a classes, comportamentos e anseios distintos, num momento tão crítico politicamente no país, mas de grande alavanca das lutas com pautas feministas aí no âmbito mundial, né? E as meninas de Lígia, ao contrário das personagens de Machado de Assis, elas são donas de suas próprias falas, né? Sentimentos, ilusões, defeitos, seus desejos, mas os narradores das três obras, eles se encontram no mesmo ponto, que é a alma atormentada no estirpe realista. De Machado é a narrativa mais realista, né, que mostra o homem sempre atormentado, vítima das mulheres, que o deixa assim, sem sucessos amorosos, descritos aí pelo narrador por diversos motivos, e de Lígia com um tom mais literário, por isso é um realismo intimista e espontâneo, né, as mulheres que partem do seu objeto ao seu sujeito da narrativa, né, e as proprietárias de todo o discurso. Traz aí Lorena, que é a virgem de mentalidade burguesa, culta e sonhadora, mas que deseja Marcos Nemésio, o MN, que é casada, né? Mas que torna aí a jovem toda em volúpio de desejos, sentidos e sensações, mas que não consegue se realizar emocionalmente. E a outra personagem é Lia, né? A personagem de esquerda, que se preocupa com os estragos, que é a política atual, e a religião tragam, no sentido de tragar mesmo a mente das pessoas. Por isso, milita contra a ditadura e contra a igreja da contemplação, né, que é a omissa, a fome, a miséria, a tortura. E, por último, Ana Clara, e a Lígia aí traz a figura da mulher vaidosa, né, dos dotes físicos, que embeleza os olhos masculinos, mas também, através dela, mostra assuntos emblemáticos, como prostituição, uso de drogas, o triângulo amoroso, né? E por isso que naquela sociedade conhecida como Ana Turva. Com tantos devaneios,
Lorena, que é a voz que mais fala na narrativa, entoa o estilo mais moderno e contemporâneo literário de Lígia, que é a voz que fala do consciente, mas também no inconsciente, né, da ossatura e revelação dos valores patriarcais, né, de modo introspectivo, que também a capacita em se questionar quando ela fala, né, tão longe a fala é do ato. Se eu não falasse tanto em fazer amor, se Ana Clara não falasse tanto em enriquecer, e se Leão não falasse noite e dia em construção. Como falei anteriormente, é um trabalho que ainda estou pesquisando, construindo, mas aí... Falta 5 minutos. Sim, senhora. Eu estou usando aí como aparato teórico, né? Estou pesquisando a Sandra Niprini, com a tese da literatura comparada, né? A qual ela entoa que não vale a pena estudar as fontes e as influências, né? Mas também absorver que essa matéria-prima, vinda de outro lugar, deixa de ser matéria inerte e passa a ser assimilada numa nova estrutura. E aí a Regina Del Casten, né, com a tratativa do contemporâneo, que habilita o escritor a falar do futuro esse que é o agora, né, e aí dentro dos recortes da Lígia Fagundes, em que situa toda a visão do feminino e apela ou demonstra, né, a deixar a mulher sair do espaço do plano literário, né. E ainda trago aqui a reflexão da Bell Hooks, né, que questiona em que pontos estamos, né, o que se foi conseguido quando se fala em feminismo, e uma vez que a nossa sociedade continua sendo primordialmente uma cultura cristã, porque multidões de pessoas continuam acreditando que Deus ordenou que mulheres fossem subordinadas aos homens no ambiente doméstico. Então, não tenho considerações finais porque eu ainda estou ainda pesquisando. Então, muito obrigada, espero ter contribuído de alguma forma. Ok, Evani, muito obrigado. Né? No final, a gente conversa sobre o seu trabalho, tem algumas curiosidades, tanto do seu quanto de Fernanda. Né? No final, a gente faz o fechamento e eu faço algumas perguntas curiosas, né, para saber da pesquisa de vocês. Né? É instigante isso. Vamos agora para o absurdo e o insólito da representação feminina no conto A Friagem, de Augusta Faro, trazida por Amanda Cristine Santos Monteiro, da Federal de Goiás. Sim, bom dia, né? Gostaria de cumprimentar a todos. Vou compartilhar meus slides aqui. Gostaria que vocês confirmassem se está tudo certo. Tá bom? Tá bom, quando aparecer a gente vai dizer. Deu certo? Isso, já está aparecendo aqui para a gente. Apareceu? Sim, para mim já, para todos está aparecendo o slide. Sim, já está aparecendo aqui. Então, vou começar. Esse trabalho, né, na verdade, foi um recorte bem curto que eu fiz do absurdo e insólito da representação feminina no conto A Friagem de Augusta Faro. Pessoal, assim, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque parece que vocês estão sumindo, mas não é internet não, né? Tá tranquilo? Tá sim, tá dando Tá ouvindo bem aqui. Tá bom, obrigada. Então, é um recorte porque eu peguei apenas um conto, né, desse livro, de um total de 13 contos que eu analisei, mas eu escolhi esse porque é o conto que dá nome ao livro dessa autora para poder apresentar aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse conto. Então, antes de começar, né, a discussão, a análise dos contos, a gente sabe, né, que para a gente chegar até o ponto que a gente tem que fazer um longo caminho para a gente começar essas análises. E eu comecei falando sobre a questão da representação do real mesmo. Né? Não deu para colocar aqui nos slides, nem no resumo, porque senão ficaria muito extenso, mas eu comecei lá dos tipos de representação da realidade, conceituados primeiramente por Aristóteles, né, de que realidade é imitação,
Mas na própria poética, Aristóteles fala, né, bem dessa forma, que antes uma inverdade que convença do que uma verdade que não convença, e a partir disso a gente consegue perceber que temos diversos tipos de representações do real que são mais sugestões do que, de fato, uma certa representação mesmo, né? Então, a gente tem aí absurdo, fantástico, maravilhoso, os próprios textos que são inspirados no surrealismo, que veio depois, né? Ali no final do século, no início ali do século XX. Então, eu comecei desse jeito e aí eu analisei o absurdo. O que é o absurdo, então? Que é uma dessas vertentes, uma dessas maneiras de representar o real, mas que a realidade, de uma certa forma, não apareça. O absurdo, portanto, longe de ser uma questão de verdades apreendidas preexistentes ao momento dos acontecimentos, é antes uma situação caótica que os valores diluídos no nada lançam o ser do homem ao desespero, porque destituído dos sustentáculos da existência. Ou seja, é muito mais fácil, de certa forma, analisarmos um texto, né, que a realidade aparece ali da maneira que nós estamos acostumados, do que um texto que vai mexer um pouco com essa estrutura da gente, né? Como que a gente vai conseguir analisar algo que muitas vezes vai transcender daquilo que a gente chama de real. Nesse sentido, a literatura, sobretudo a de ficção, não é exclusivamente uma arte de contar histórias, mas de criar universos fictícios, paralelos e simétricos ao real para desvendar-lhe os problemas e denunciar suas arbitrariedades. Não narram histórias imaginárias simplesmente, mas interrogam o universo e nele a condição humana possível e impossível em um mundo fragmentado, em que a vida em humanidade a cada dia é mais apartada de seu sentido primordial. Então, nós, né, que somos estudantes de literatura, estamos sempre ali tentando encontrar qual é, de certa forma, esses problemas que são denunciados, que aparecem nos textos analisados. E aí, né, de acordo com esse simpósio, estamos analisando a questão feminina, do corpo feminino, como que a mulher aparece nesses textos. E aí, quando a gente se depara em uma narrativa que tem o absurdo como recurso na representação da realidade, que a gente pode observar na obra Friagem, que o narrador, quando em terceira pessoa, se mantém, na maioria das vezes, cético diante dos acontecimentos, deixando claro a indagação sobre o fato irreal para personagens secundários, enquanto o personagem afetado se encontra em uma situação que não é possível fazer uma reflexão sobre o mundo e o que se passa com ele. Então, agora, eu vou tentar fazer um resuminho, basicamente, desse livro. A Augusta Faro, né, está um pouco mais à frente, eu coloquei um slide sobre isso. Ela é uma autora goiana, contemporânea, está viva, produzindo. Ela tem esse livro, né, que eu achei muito interessante, porque os outros livros dela não são dessa forma, né? Ela escreve mais literatura infanto-juvenil, escreve mais poemas, e ela fez esse livro que tem a representação muito inverossímil, né, de tudo que ela faz. E o que mais me chamou a atenção é porque ela é uma escritora mulher. Uma das colegas apresentou uma pesquisa aí de que a gente tem fazendo, né, um apanhado da quantidade de autores. As mulheres, elas representam a minoria. Ela é uma mulher e ela escreve um livro de contos em que ou a narradora é uma mulher ou as personagens são mulheres. Então, de todos os 13 contos dela, todas as personagens principais são mulheres. E é bem o que acontece, bem o que eu coloquei no final desse slide, que as personagens que são afetadas, elas encontram uma situação que elas não conseguem fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com ela, como é o caso do conto que eu vou apresentar para vocês. Então, eu coloquei aqui, né? Ela é uma autora goiana, além de escrever textos em prosa, também escreveu livros em poesia. Nasceu em 48, a autora é pertencente à família tradicional vila-boense, é pedagoga e mestre em literatura pela Federal, é fundadora no Centro Educativo Piaget, no Centro-Oeste, que utiliza como metodologia de ensino construtivismo, e foi a primeira escritora goiana a escrever poesia infantil, a Augusta Faro. Então, esse livro dela é um livro de mulher sobre ser mulher. As personagens centrais dos 13 contos são mulheres. Uma, de desejo sexual não satisfeito, acaba corroída por formigas. Esse é um conto dela que eu gosto demais, que se chama Formigas mesmo. Uma mulher
mais velha, né? Não apresenta a idade dela exata no conto, mas ela tem mais ou menos ali, pelo que a gente percebe, 50 anos, e ela começa a conversar com os irmãos. Ela não casou, ela nunca teve um namorado, ela era virgem até aquela idade, né? E aí ela conversa com irmãos, diz que estava sonhando que estava sendo comida por formigas. E todo mundo, desse jeito, né? E todo mundo começa a falar, não, isso é porque você não casou. Já que você não casou, você está tendo essas alucinações. Me leva no hospital, estou sendo comida por formigas, ela fala. E acaba que um dia ela acorda, quando todo mundo vai procurar ela, ela tinha sido comida, de fato, pelas formigas, né? Sabemos que isso, né, se a gente for fazer uma análise mais profunda, quer significar coisas muito mais profundas, né? Mas na história ela, de fato, é comida pelas formigas, porque ela não tinha um desejo sexual satisfeito. Outra comprou um lindo vaso chinês de porcelana, alvo e castro, com um magnífico dragão estampado em relevo no meio da peça. O vaso começa a virar pesadelo quando a dona da casa imagina, ou será verdade, né? O dragão começa a fazer coisas ali na casa que deixa a personagem principal assustada. Quando à noite o dragão sai da estampa e anda pela casa, come os coelhinhos do quintal, ameaça-a com seu bafo de fogo, e assim, num crescendo até subjugá-la pelo terror de sua voz prepotente e autoritária. São algumas das histórias apresentadas em alguns dos contos. E para, né, explanar para vocês aqui o conto A Friagem, que é o conto que eu escolhi, que dá nome ao livro, eu peguei algumas partezinhas do conto e vou comentando o restante. Mas, de certa forma, o conto começa da seguinte maneira. Acontece uma chuva ali naquela cidade, uma chuva. Chove como se fosse a história da Bíblia, sabe? Como se tivesse um dilúvio ali, mas um pequeno dilúvio. De poucos dias, chove cedo à tarde à noite, e quando para a chuva, a cidade, ela meio que foi mofada, congelada. Tudo ali estava esverdeado e uma menina em especial ficou congelada. Ela congela, né? Então, eu coloquei um pedacinho aqui. O ar diáfano e sutil foi aderindo às plantas e pessoas, e em pouco tempo um lodo esverdeado cobria a pele das gentes e o semblante delas empalidecera, como se uma pátina cobrisse todas as coisas expostas. O sol aparecia desbotado, sem convicção, nada lembrando ser o sol, mas apenas um clarão não definido e frágil. Tá bem lá no início do conto, depois que ocorre essa chuva, né? Esse período chuvoso. Então, tudo ali meio que ficou mofado. Mas quando as coisas foram voltando, né, ao normal, essa menina chamada Nina, que era uma filha única, ela congela, né, lá no livro. E aí o povo ficou desorientado, né? O povo ficou doido, porque as pessoas mais velhas que iam visitar a menina, quando chegava perto dela, no outro dia sabia que o povo tinha morrido porque tinha imunidade fraca. A cachorrinha dela, que ficava perto dela, morreu de pneumonia. Então, no conto fala que as pessoas que passavam na rua de baixo ouviam os ossos dela estralando como se fossem pedra de gelo, quebrando. Então, era bem estranho. E eles começaram a procurar vários recursos para poder salvar essa menina desse congelamento dela, né? E aqui eu peguei um trechozinho que fala de médicos que vieram. Embora viessem médicos experientes com suas seringas esterilizadas retirar sangue para exames, nada conseguiam. Após horas de tentativas. 5 minutos. Certo. O sangue congelava dentro dos vidros das seringas e tomava uma cor esverdeada, como deveria ser o sangue de répteis e outros animais de sangue frio. Era o que acontecia com a menina. O que acontece? Aí pegou, a menina não sarava, encontraram, né, pessoas ali da vila e todo mundo não sabia mais o que fazia. Encontraram um rapaz que chega com roupa toda branca, ali naquele setor, no setor que a menina morava. E o rapaz, né, que é a presença do homem no conto, ele chega num barzinho lá, numa padaria, ele pega um copo de leite. Quando ele pega o copo de leite, o leite ferve na mão dele. Aí todo mundo olhou ali para aquele homem e percebeu o seguinte: nossa, ele é o oposto da menina, então ele vai conseguir ajudar ela. E aí eles começaram a levar esse menino, esse rapaz, para perto de Nina, né? Então ele chegava lá, ele passava a mão no cabelo dela, o cabelo dela descongelava, abraçava ela, ela sentia menos frio,
né? Então buscaram o rapaz de novo e ele permaneceu mais tempo, conseguiu alisar o cabelo de Nina, abraçou-a demoradamente, ela dormiu melhor porque o frio diminuíra. Daí para frente, muitos dias seguidos, Raimundo vinha conversar com Nina, tocar-lhe o rosto e dar-lhe comida em sua boca. As borboletas já não eram necessárias. Essas borboletas aqui eu não coloquei à parte, mas era a única coisa que a Nina conseguia comer. Eram borboletas. Fala até lá no conto que as borboletas dos bosques ali da região já tinham acabado, tinha que sair para fora para buscar essas borboletas. E a friagem estava sendo vencida. Resumindo, então, para a gente finalizar aqui a história do conto. Com a presença de Raimundo, que é a presença masculina, a Nina descongelou e ficou curada da friagem que havia assolado ela. O pai de Nina manda fazer uma festa muito grande para comemorar, né, que a vida da garota tinha voltado. Chama todo mundo da cidade e chama o rapaz. Mas o rapaz, muitas senhorinhas ali diz que ele estava andando e ele sumiu e virou muitos pássaros. Dessa forma que a história acaba. Então, para a gente finalizar, né, fazer uma breve análise do conto, que é pautado no absurdo, né, que foi o que eu discorri no início. O acontecimento da friagem de Nina era visto pelos outros personagens envolvidos como algo que os assustava, até porque muitos procuraram uma ajuda, seja ela médica ou buscavam na crença uma cura para aquela menina, mas o aparecimento de Raimundo, que possuía o extremo de Nina, já não se fez estranho. Mas sua especificidade de possuir um calor excessivo foi visto como uma possibilidade de ajuda, e já a partir daí não houve mais como negar que o mundo metafísico ou acontecimentos sobrenaturais fizessem parte do mundo considerado real. E o que, pra gente, essas são as referências que eu utilizei para fazer a análise desse conto, mas, né, voltando, fazendo uma análise para que o conteúdo, né, a temática do simpósio, a gente consegue perceber a figura da mulher, que sempre aparece nesses contos, como alguém que vai precisar, né, que é o oposto do trabalho que a colega apresentou lá no início, que sempre vai precisar dessa figura masculina, né, que sem essa figura masculina, ela vai ficar, de uma certa forma, faltando alguma coisa. É isso, professor. Obrigada. Ok, Amanda, muito bem. José Fernandes, eu acho que eu conheci em 2014, foi 2014. Ele é daqui de Goiás, Iporá, se eu não me engano. Ele estava lá na PUC, ele é muito amigo da Fátima, professora que foi minha supervisora no pós-doc, e ele e o Gilberto Mendonça Teles, né? Esse pessoal aí, né? Esses medalhões da literatura, né? Mas o Gilberto é bem tranquilo, né? Nunca tive problema, né? Assim, de acesso, ele é muito doce, né? Comigo. E o José eu conheço, o Gilberto não, só de palestras. Gilberto mesmo. foi homenageado recentemente, fizeram uma... E a minha escritora está sendo homenageada agora, em 2022, a escolhida, né? Eu estudei a Leda Selma. Leda Selma, que eu trabalhei no meu pós-doutorado junto com a Lia Luft, né? Aí eu devo ir a Goiânia, com certeza, fazer alguma coisa, uma fala na Academia Goiana de Letras. Aí aviso a vocês. Vamos agora escutar o que o Sávio vai trazer para a gente, entre vozes e silêncios, a subjetividade, lírica na obra O Canto do Vento nos Ciprestes, de Maria do Rosário Pedreira. Sávio, que é da UFG. Bom dia a todas, todos que aqui estão presentes. Também gostaria de agradecer ao professor Iedo por essa recepção tão calorosa que nós tivemos aqui ao início deste simpósio. Obrigado. Gostaria também de agradecer aos outros colegas que aqui estão presentes. Eu vou fazer a apresentação aqui dos meus slides e aí vocês também, se puderem, me avisem se está apresentando, tá bom? Está apresentando aí, pessoal? Sim, só um pouquinho. Pronto, está ótimo. Melhorou? Ok. Excelente. Certo.
Então, o meu trabalho é intitulado Entre Vozes e Silêncios, a subjetividade lírica na obra O Canto do Vento no Cipreste, de Maria do Rosário Pedreira. Quero, de antemão, dizer que, entre as outras apresentações que nós tivemos, esta não é uma apresentação que está relacionada à área da narrativa, né? Então, eu estou trabalhando um pouco sobre a questão da poesia lírica, de uma autora que também não é brasileira, né? Uma autora portuguesa, que é Maria do Rosário Pedreira. Este trabalho, ele partiu, né? Ele iniciou, na verdade, na graduação, e eu segui para a pós-graduação e o mestrado, trazendo aí discussões relacionadas à subjetividade na poesia lírica contemporânea. Então, aqui eu trago para vocês uma breve explicação sobre a poesia lírica, né? Ao se pensar na poesia lírica, né, fazendo uma referência aí aos primórdios desse tipo de gênero, nós podemos entender, né, que ela tem origem nos hinos religiosos, né, na região da Grécia Antiga, a partir de um período que vai do século VII até a metade do século V a.C., do grego lyrikos, o vocábulo lírica indica um instrumento musical, né, com 4 cordas, que era usado para expulsar os males, para trazer de volta a harmonia, a paz interna. E as liras, elas eram associadas ao equilíbrio, à sabedoria, né? E em contraste com as gaitas dionísicas, que representavam o êxtase e a celebração. E ao trazer algumas reflexões sobre a poesia lírica, é preciso que a gente entenda que, além de ser um gênero que se pauta em textos escritos em versos, que possui uma preocupação com a questão da forma, né? Ao se pensar nos versos, nas estrofes, nas rimas, no ritmo, na métrica, entre outras características que se diferenciam de outros gêneros, a gente tem uma outra característica muito importante, que é a presença da subjetividade, né? Então, é através, né, da musicalidade, a poesia lírica ela se expandiu e ela se tornou uma ferramenta de associação à imaginação livre, é um espaço de encontro entre as emoções do poeta, além de trazer para o exterior os segredos da alma humana. A professora Goiandira, né, Camargo, que é professora aposentada da Universidade Federal de Goiás, ela diz que a poesia lírica nada mais é do que uma enunciação forte representada pela subjetividade. É uma voz remissiva às experiências próprias dessa enunciação e ainda o verso como um fragmento verbal no qual se pode dispor forma linear ao curso do tempo, distinguindo sua intensidade e sua regularidade. Então é preciso a gente entender, né, que esse gênero, além das questões formais, a principal característica é de um poeta, né, desse escritor que manifesta os seus sentimentos sobre a vida, sobre a sociedade, para nós, né? E aqui a gente tem uma importante reflexão, né, que é o fato de que os bons poemas são aqueles que representam o que sentimos, né? Então, quando nós falamos da poesia lírica, nós estamos pensando nessa subjetividade, nessa manifestação da interioridade de quem escreve. Mas ao se pensar nas modificações, nas transformações em torno da lírica, na modernidade, o que a gente percebe é que ela ansiou por uma liberdade de estilos, de temas. Se nós falamos especificamente do modernismo brasileiro, né, que foi conhecido como fases heróicas, já se notava um princípio que ia contra, né, as ideias dos parnasianos, né, desse ideal de arte pela arte, também dos simbolistas, porque eles queriam trazer essas novidades, queria quebrar um pouco com aqueles moldes que até então eram colocados, né, de formalidade e de todo esse rigor formal. Então, a poesia na modernidade, ela exige, né, de um poeta um olhar profícuo sobre o passado, sobre as raízes históricas, e também ela oportuniza, né, construir um repertório de formas, de expressões textuais que demarcam uma identidade da poesia nesse período. Mas ao pensar também nessas modificações que a poesia lírica gerou na modernidade, uma das principais ideias que eu trago aqui para vocês é a própria noção da subjetividade que foi transformada aí com a modernidade, né? Que também vai se perpetuar até chegar na contemporaneidade, né? Então, a modernidade, na visão de Amaral, equivale a um conceito consensual de crise, né? De um momento marcado por muitas transformações sociais, políticas, econômicas,
de uma imagem congruente do homem do mundo, que vai levar a uma literatura dessubjetivizada, né? Em que nós temos aí um não-eu. Então, o modernismo no Brasil, que também vai refletir, a gente vai perceber algumas semelhanças disso em Portugal, vai emergir em um momento de crise entre o homem e o mundo moderno. A fragmentação do mundo se tornou uma arte inovadora, procurando uma autonomia da linguagem através da perda da estabilidade do indivíduo. Então, nós não temos aqui um indivíduo estável como nós tínhamos anteriormente. O Baudelaire vai trabalhar com a noção da despersonalização, né, dessa fragmentação do ser, que para o Friedrich é um retorno às premissas clássicas, mas vai apresentar outras possibilidades de subjetividade, né? Em Rimbaud, é possível a gente perceber um desejo de alcançar o desconhecido, identifica o eu ligado a uma condição do que é o outro, do que é distinto, que nós intitulamos como alteridade. Então, nós percebemos aqui na modernidade essa fragmentação do eu, que vai seguindo para a contemporaneidade e que a gente consegue observar a partir dos estudos de Combe, a partir dos estudos de Michel Coulot, outros tipos de representações do eu, como o eu empírico, como nós temos a imagem relacionadas ao eu com a questão da autoridade, relacionadas à memória, esse eu que também se pauta numa ideia de máscaras, né, para a construção do sujeito, do eu, né, nas suas múltiplas formas aí de criações. E nós vamos perceber, né, que esse momento, né, da modernidade vai gerar todas essas quebras aí em relação aos pressupostos que já até então nós tínhamos, né, anteriormente. E o poema, né, que vai suceder a partir dos anos 1960 e 1970 com a contemporaneidade, é o fato de o poema voltar para uma circunstância imediata da vida, valorizando o que no cânone a gente considera como menor. Então, se a gente for fazer alguns estudos, isso ocorre tanto na parte das narrativas como na poesia, nós vamos perceber que a contemporaneidade é um momento marcado por grupos que até então eram marginalizados, que eram invisibilizados na sociedade, mas que na contemporaneidade ganham um certo destaque, né? Então, nós vamos ter uma literatura produzida por pobres, literatura por negros, literatura produzida por outros grupos que até então eram marginalizados, e aqui eu parto, né, de um grupo também marginalizado, que é a situação feminina, né? Então, essa tendência ela é muito presente na literatura produzida por mulheres, porque, segundo Viana, as mulheres elas saem do espaço confinado, né, das cozinhas, das alcovas, e espalha-se e aposta-se também das salas, varandas, jardins e do resto, dividindo com os homens espaços, ocupações e principalmente linguagens que eram antes inacessíveis. E aqui a escolha, né, do trabalho foi o Canto no Vento do Cipreste, né, que é de autoria de Maria do Rosário Pedreira, que é uma poeta portuguesa, que na visão de Maria Henrique Dias de Paula, surge na produção poética dessa escritora imagens de sujeitos femininos que expõem vivências íntimas das relações que estabelecem quer com os outros, quer com o espaço e com os objetos que os rodeiam, na sua busca de um lugar individualizado na sociedade e também no cosmos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de poemas para a gente perceber como que o eu lírico, esse eu, essa subjetividade é tratada. É importante notar que, no caso de O Canto do Vento nos Ciprestes, o eu, todas as construções poéticas se pautam em torno de uma única unidade temática, que é a situação, né, da fala de um amor que não é correspondido, né, da fala de uma pessoa que sofre com a ausência do seu amado. Então nós temos esse primeiro poema que fala: quero falar-te deste amor como de um vento, amordaçado na camisa, uma febre de verão, que o mercúrio não acha, um telhado esmagado pela ideia de chuva. E há memórias deste amor? A voz tem as palavras, um livro lido às escuras, um bilhete cifrado deixado num hotel, um velho calendário cheio de encontros? Não, não há memórias desse amor. Então a gente percebe aqui, né, uma temática que é do eu lírico na busca por esse amado, tratando sempre desse eu que se dirige a um tu, né, desse amor que não é correspondido, que não é efetivado. Apesar do sentimento de entrega do eu lírico em relação ao amado,
Esse eu, ele possui consciência da desarmonia, da falta de articulação desses dois seres, e aponta para um amor unilateral, que a gente consegue observar a partir desse poema. Nada me pertenceu, nem o vestido indecente, que pedi emprestado para te oferecer os seios. Falta Nem os 5 seios, minutos. tudo bem. Nem os seios que eram já teus muito antes do vestido. Tu não me pertencestes. E se uma vez acreditei que acontecias dentro do meu corpo, das outras vi-te abraçar a solidão com tanto ardor que concluía ser memória a quem mantinha vivo. O meu coração, contudo, sempre te pertenceu, e é por isso que agora me custa tanto respirar longe do teu peito. Nós podemos observar, né? Eu vou passar um pouco para frente, porque são outras análises um pouco mais aprofundadas, e aí, considerando que nós temos só 15 minutos, a gente percebe que o poeta, né, a poeta, ela partilha suas vivências com o leitor, fazendo com que o singular se encontre com o universal. Essa afirmação pode ser confirmada, uma vez que o sujeito poético apresenta conhecimentos sobre o amor, adquiridos ao longo dos seus séculos, através de uma dicção, né, de um modo de fala feminino, mantidos íntimos, em segredo, assim como desconsiderados pelo outro, que é o homem. Esse sujeito releva um mundo particular, na verdade, revela um mundo particular das mulheres, uma outra visão de mundo que pode ser verificado também no contexto de produção da própria poeta, né? Aqui nós, com a tentativa de fazer um resumo da obra, pode-se verificar alguns versos declarativos que se intercalam com versos reflexivos, como é no momento que encerra a beleza de um gesto que se prolonga a vida. A poesia, que seria um resumo possível entre os dois, também se torna paradoxal. Se terminar o poema, partirás, e, no entanto, se interromper, desvanecerá. A última coincidência que nos une. E a dor da partida se modifica em outras imagens, que eu finalizo com esse poema. Promete-me que rasgas os meus versos em pedaços tão pequenos, como pequenos foram sempre os meus ódios, e que depois os lanças na solidão de um arquipélago e parte sem olhar. Para trás nenhuma vez. Se alguém os vir de longe brilhando na poeira, cuidará que são flores que o vento despiu, estrelas que se escaparam das trevas, pingos de luz, lágrimas de sol, ou penas de um anjo que perdeu as asas por amor. E aqui eu tenho importante sublinhar, né, que o sujeito que fala na obra dessa escritora assume a sua condição de poeta e tem consciência de que sua obra sempre terá um significado outro para o mundo. Eu espero que essas discussões que eu aqui trago para vocês também serviram para vocês terem uma importância, né, que vocês entenderem um pouco da importância dessa escritora que foi tão significativa no contexto brasileiro e no contexto da literatura, né, em Portugal. Aqui são algumas referências. E considerando que nós tivemos a oportunidade, né, de ter sempre as flores trazidas aqui pelos slides, né, eu apresento também flores para as mulheres que aqui estão e para os outros rapazes e homens que aqui também se apresentam como forma de trabalhar essa literatura que por tanto tempo foi invisibilizada. Obrigado. Ok, Sávio, muito bem. E peço desculpas, professor, por ter acelerado, mas é porque é tanta coisa que a gente gostaria de falar e a gente tem um espaço tão curtinho. Não dá tempo, né? 15 minutos, assim, são ínfimos, né? São muito corridos, né? Muito Olá, quem está conosco aqui. Eu só não tô... Ó, crítica polifônica, tá aqui, ó. Deu um bom dia lá, mas fica no chat, a gente acaba não. Eu sou o professor Augusto. Olá, Augusto, tudo bom? Bem, professor? Tudo bom. Você é da... Eu sou da Universidade de Brasília, da UNB, professor de literatura na UNB. Tem um grande amigo lá, bem danadinho, Paulo Petronilho. Ah, conheço. O Paulo subversivo, o Paulo que choca. Ele tá com a gente lá. Na sua performance, né? Adoro ele. Isso. Ok, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação, né? E estejamos à vontade aqui. A professora Sara também, a gente fez o trabalho a 4 mãos. Isso, estou vendo, Augusto Rodrigues da Silva Júnior, não é? Isso. Vai começar agora com a poética bibliográfica de Júlia da Costa, não é? Vida e memória na literatura de autoria feminina. Que bom que a literatura de autoria feminina cada vez mais se fortalecendo. É minha linha, né? Na nossa universidade, né? Dentro do nosso programa de pós-graduação,
é minha linha, assim, escolhida mesmo. Os projetos, quando chegam, eu digo, chegou mulher aí para você. Eu digo, ok, com certeza, né? E é bom, né? A Constância Lima Duarte diz que isso é um grande ganho, né? E a gente ter, por exemplo, na graduação, eu tenho uma disciplina de literatura de autoria feminina como optativa, que tem 60 inscritos. Quer dizer, fantástico. Optativa, com 60. Optativa geralmente é 12, 20. Sim. Então, é porque o formato também. Depois eu falo para vocês no final, para não atrapalhar. Tá bom. Aqui a nossa Sara Gonçalves Rabelo, que está ansiosa já para apresentar. Não, então estamos todos tranquilos, né? Essa tarde, nessa manhã prazerosa. Não, mas eu digo sempre assim, a minha disciplina, os meus eventos, eu digo, é para sentir prazer. Essa história de estar assim, tenso, e vai ficar nervoso, que a mão vai suar. Eu digo, não, venha tranquilo, gagueje, deixou, dê vexame, eu adoro isso. Ame de vexame, é isso mesmo. Isso, Ok, Sara, então fique à vontade obrigado, para apresentar o seu trabalho. Obrigado pela acolhida. Então, sim, obrigado a vocês. A gente vai fazer um ping-pong aqui. Isso, nós vamos fazer um ping-pong para falar sobre Júlia Maria da Costa, né? Então, esse trabalho que é intitulado A Poética Biobibliográfica de Júlia da Costa, Vida e Memória na Literatura de Autoria Feminina, ele surgiu a partir da minha tese, que é Mulheres de Vésperas. Deixa eu travou aqui. Né, que é Mulheres de Vésperas, Curadoria Polifônica e Escrita de Morte em Perspectiva Comparada, que eu analisei o livro da autora Adriana Lunardi, que é o livro Vésperas. E a Júlia da Costa surgiu ali como uma autora muito pouco conhecida, né, pouco estudada, tem alguns grupos de pesquisas no Sul, né, era liderado principalmente pela professora Musarte, que já faleceu. Então, ela fez 2 coletâneas gigantescas, né, de autoras, principalmente do início do século XX, ali, né, autoras que oscilaram naquele período. E a Júlia foi uma das que eu enfrentei maior dificuldade quando eu estava no processo de análise, justamente porque não tinha nada sobre ela, assim, tinha estudos da década de 50, alguns poucos artigos atuais. Então, a partir disso, né, depois da tese, eu e o professor Augusto começamos a dialogar sobre essa questão da morte, né, da Júlia da Costa como uma, né, na polifonia, que aí surgiu a biobibliografia, que é essa vida, né, e texto, né, e obra que culmina naquilo que nós temos da autora, ou seja, a vida dela mistura com a obra da autora. Pode continuar, Augusto. Ótimo. Então, eu vou trazer só alguns elementos, e pensando nisso que o professor Iedo colocou, né, que é justamente como pensar literatura, fazer literatura é um processo interessante e é um processo demorado, né? Imagine, eu fiz a minha tese, eu defendi minha tese em 2008, e que se chama Morte e Decomposição Biográfica em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a minha tese, que também foi na literatura comparada, na Federal Fluminense, eu trabalho, eu deixo praticamente o Machado de Assis quase de fora da minha tese, porque o meu desafio era estudar o Brás Cubas enquanto autoria, né? Como esse personagem cresce de tal forma que o Machado de Assis precisa assinar o Quincas Borba com o nome dele para dizer, olha, o Brás Cubas foi eu que inventei, né? Sou eu, alguma coisa assim, né? Quase como o caso da Madame Bovary e o Flaubert, né? Brás Cubas c'est moi, né? E 15 anos depois, né, eu encontro esse diálogo com a Sara, em que o livro que ela trabalhou, que é a Vésperas da Lunardi, exigiu dela que ela buscasse a biografia de todas as autoras que a Lunardi dialoga, que ela vai trazer esse panorama, né, que são 9 autoras, né, 5 de língua inglesa, 3 de língua portuguesa e 1 de língua francesa. E, né, nesse jogo é que a gente caminha para essa biobibliografia,
porque a gente vai para a questão da decomposição biográfica, né, essa escrita de morte, que a gente chama de tanatografia, né, tanatográfica, e, ao mesmo tempo, né, buscando essa interação entre esses personagens, essas pessoas que existiram no mundo, mas que viram personagem de outro. E como, né, muitos romancistas contemporâneos enfrentam essa tradição, se tornam também espécie de leitores, se tornam também espécie de recepção, né? Não é exatamente a crítica literária, mas está fazendo uma reflexão e acrescenta para os nossos exercícios. Então, nada me impede que, para estudar a Júlia da Costa, eu tome a Adriana Lunardi como uma referência bibliográfica mesmo, porque ela tem uma pesquisa ali para criar o ficcional dela. Então, nesse jogo, né, da decomposição biográfica, para chegar nesse elemento biobibliográfico, a gente já faz uma espécie, né, de paleografia, né, dessa poeta. Ao mesmo tempo, pensando na sala de aula, nesse exercício da crítica literária, e eu acho que, né, esse ST, né, e essa busca, que, como o professor colocou, 60 alunos, indica que o mundo também tem uma perspectiva, uma vertente que vai melhorar, porque a gente está buscando outras temáticas, a gente está buscando, a gente não tem como mensurar ainda, né, essa importância do estudo do feminino nessa abertura do século XXI, não é? Porque isso é na travessia do século que a gente vai ver a potencialidade dessa discussão. Então, para nós também tem esse desafio, que é não setorializar e não excluir o outro. Então, também a gente se une, não é? Já que nascemos, né, um masculino e um feminino, mas buscamos, né, essas outras autoras, né, que, de certa forma, foram ficando de fora do cânone, porque o cânone também foi feito por editoras em que, né, homens cuidavam das editoras, né, salvo o caso incrível de a Virginia Woolf ali, né, que com o marido dela, mas é o marido que assina a editoria, enfim. Mas, então, nesse processo também a gente vai fazendo esse processo, né, de entendimento, porque eu vou buscando esse entendimento do meu feminino e vou aprendendo com essas autoras e com essa pensadora, né, crítica literária, que é a Sara Rabelo. Então, nesse processo, a gente faz o quê? A gente está pensando o nosso contemporâneo, a gente está buscando ferramentas para construir também uma crítica literária nova, né, vertentes novas, né, e, ao mesmo tempo, fazendo esse processo de arqueologia, que é buscar essas autoras, essas produtoras de conhecimento, produtoras de pensamento, produtoras de filosofia, que a história não permitiu contar, né? Como a gente ouviu em os trabalhos anteriores. Então, a gente também está fazendo um processo de uma história do presente, porque só agora também é que a gente está desenvolvendo uma escuta sensível para poder ouvir essas vozes. Então, essas autoras também, ao mesmo tempo que elas ficaram ali esquecidas por aquele cânone, ao mesmo tempo é porque o tempo delas chegou agora. Então, com esse processo, né, só essa nossa roda aqui, a gente está abrindo a potencialidade de um cânone completamente novo. E essa história da literatura agora ela vai ser recontada muito para além da semana de 22, por exemplo, né, para ficar com uma coisa muito fechada. Né? A gente sempre vê ali na semana de 22 mulheres muito coadjuvantes, né? Os Andrades ali são sempre os principais. Então, de modo geral, não é só para pensar um pouco de ferramentas metodológicas. Agora, eu passo a palavra para a professora Sara, que ela vai trazer um pouco do universo da Júlia da Costa. É isso, obrigado. Obrigada, Augusto. Pensando assim, né, só complementando assim, essa discussão que lá no livro Vésperas, que começou lá na Federal de Uberlândia, que é onde eu fiz o meu doutorado, né, está se abrindo, e essas discussões que eu e Augusto estamos fazendo, elas mostram justamente esse universo tão amplo que é a literatura feminina. Quando eu parei para analisar 9 mulheres, né, e eu me deparei com uma que é muito pouco estudada, e enfrentar essa dificuldade, assim, eu me vi enquanto mulher também na dificuldade de encontrar a obra dessa mulher que a gente está falando aqui hoje, né, que
que nós trouxemos. E a Júlia da Costa, no período dela, já passando especificamente para ela nasceu em 1844, no Paraná, então ela é uma mulher que enfrentou tudo, que queria casar com um homem, não, acabou não casando com ele, casou com o comendador, então ela enfrentou todas essas questões patriarcais, ela precisava ao mesmo tempo, ela já tinha perdido o pai, então era só ela e a mãe, e ela acabou casando com um homem muito mais velho que ela, mas que mesmo assim respeitava ela bastante, nunca tocou nela, foi uma das exigências dela. E essa vida dela, né, esse relacionamento mal resolvido com outro homem, tá muito marcado na obra da autora. Então, os 3 livros de contos não, de poemas, né, e as cartas que sobraram dela, muitas coisas foram perdidas, justamente porque ela publicou em jornais. Então, os jornais não têm alguns registros da obra dela, né? Poucas coisas ficaram, os livros também da década de 50 sobre a vida da autora são raríssimos. Então, é uma busca incessante, e é uma mulher, né, que se colocou como ela queria no início do século, com muitas dificuldades. Então, ela era uma mulher que pintava o cabelo, ela era uma mulher que saía de casa, que fazia festas mesmo após o falecimento do marido. Então, ela queria estar, né, na sociedade, até o momento que ela não deu mais conta, que ela viveu reclusa nos últimos 7 anos da vida dela. E isso fica muito marcado. Tá bom, obrigada. 15 minutos não dá muito para a gente falar tudo que a gente gostaria, né? Mas isso fica muito marcado, todas essas dificuldades dela, tanto que os poemas são separados por cada momento em relação com o Carvolina, que era o homem que ela realmente amava. Carvolina não quis casar com ela, né? Fugiu várias vezes, provavelmente porque ela era mais velha que ele naquele período, né? Não era algo comum. E todos os poemas dela estão marcados. Eu vou fazer uma leitura aqui de uma carta que ela fez, né? Que ela escreveu para Carvolina, que era esse verdadeiro amor dela, e depois eu vou ler um poema do mesmo período, só para a gente entender um pouco como que é essa bibliografia, né? Que é essa vida dela em cartas e o que ficou de reflexo na obra da autora no mesmo período. Esse foi um trabalho que a Musarte teve o cuidado na hora de selecionar a ordem dos poemas na coletânea, que é essa coletânea aqui, a mais recente, sobre a Júlia da Costa. Bom, ela fala: ontem fui feliz por momentos. Onde estava, não sei. Sonhei muito, depois veio o silêncio e o despertar monótono dos sonhos. Desejava falar-te, mas como? Como se o impossível me cerca? Amo-te, ó filho da minha alma. Agora começa a vida, mas essa vida do coração que confunde com o perfume das flores e com o murmúrio dos ventos. Abençoado sejas tu que me fizeste sentir o amor, esse fantasma errante, tantas vezes procurado em meus sonhos de criança. Adeus. Desculpa escrever-te a lápis. Há sobre mim vigilância extrema. Amanhã é o 1º de julho. Espero uma poesia. Ouves? Então, as cartas eram muitas vezes deixadas em toquinhos na árvore, né? Eles tinham um lugar para deixar essas cartas, quando ele ainda trocava cartas com ela. Então, um poema do mesmo período, né, que essas angústias noturnas dela, é o Súplica, que foi escrito em 1881. E lá ela fala: nas noites brancas distraída, eu vejo vagar nos mares solitária luz. Se a lua é clara, mais a luz se mostra, do azul das ondas ressurgindo a fluxo. Se a lua é clara encarando a terra, sinto-me triste com a dor vergar, pois ouço vozes que me acordam sonhos, de um outro mundo que me faz cismar. Sonho tristonha para que o mar que geme, para esse mundo que eu adoro já, e sinto n'alma um terror sem nome, por essa lousa que me aguarda lá. Então, a Júlia da Costa, ela traz essas aflições diárias que ela viveu
de uma forma muito, né, marcada, porque a vida dela ela não teve um momento, vamos dizer assim, de felicidade enquanto, né, matrimônio, vamos pensar assim, ela deixou isso muito marcado nos poemas dela. Alguns poemas ela deixa para outras pessoas, né, ela dedica a outras pessoas, mas a grande maioria dos poemas refletem, então, esses entraves com Carvolina. Né? O comendador, que era o marido dela, nunca foi um real problema, porque ela sempre respeitou. E mesmo todo mundo sabendo que ela ainda trocava essas cartas, né? Ela começou a ser mal vista, de certa forma, pela sociedade naquele momento, ela não deixou de continuar, de tentar, de se colocar enquanto mulher, de buscar aquilo. E ela, ao mesmo tempo, sofreu bastante por ser uma pessoa assim, né? E então, eu não sei quanto tempo aí, acho que deve estar faltando uns 2 minutinhos. 30 segundos. Pensando nessa biobibliografia. Falta 1 minuto. Então tá bom, já fazendo esse fechamento, né? O que é a biobibliografia, então, em Júlia da Costa? São todas essas lamentações, essas aflições que ela tirou da vida dela e elas refletem diretamente na obra poética da autora, que ainda tem muito, né? Muitos poemas e uma obra muito vasta a ser estudada. É isso, agradeço, professor Iedo, pela abertura, pelo aceite, pela cordialidade em nos receber aqui, e o professor Augusto pela parceria de sempre. Obrigado a vocês, e desde já gostaria de convidá-los para... Está longe, mas a gente diz um longe porque eu gosto de preparar antes. Eu tenho um evento na nossa universidade, a Constância Duarte, a Conceição Evaristo, a Cecil Zanini, né, que vocês devem conhecer, lá de... Zinani, desculpe, Cecil Zinani, que acolheu os AID no último evento que eu estava lá, que foi em 2015, né, a Mulher e Literatura, e depois daquele evento a Zaide falece, que é em 2015, né? E estava muito feliz, a Zaide, né? E é muito nostálgico eu lembrar desses momentos lá com elas. Eu tenho um evento chamado Milba, que eu tenho 2 grupos de pesquisa, é o GEAF, Grupo de Estudos em Literatura de Autoria Feminina, e tem o Memória Imaginário em Literaturas Brasileiras e Africanas, que é o MILBA. O MILBA está mais consolidado, né? Será o 6º evento, e o GEAF será o primeiro. Então, vocês, com certeza, né, vou pegar o contato, e quando estiver perto, vou lançar, vou sacudir no Face, no Instagram, agora fica mais fácil, né, para a gente. Peço a constância, o pessoal das pós, para, como é que se diz, fazer a divulgação, né? Mas ok, adorei, né? E eu vou começar aqui com a... Certo, eu vou precisar da ajuda de vocês para poder... Sem vocês não há evento, né? É o que eu sempre digo. Você tem um grupo de pesquisa, você tem uma ideia, você tem um projeto. Só que para você materializar esse projeto, você precisa dar as mãos e chamar os seus, né, pares para seguir de mãos dadas, né? Principalmente na academia, né? Onde nós encontramos os semideuses, os deuses, né? Porque vocês sabem muito bem por que eu digo isso, né? E aprendi desde a minha tenra idade a ser o que sempre a gente é, com humildade, a gente faz tudo, né? Com simplicidade e com muita verdade no que a gente se propõe. Acho que é por aí. Os títulos, o que a gente recebe, né? Se fulano é doutor, se é mestre, se é pós-doutor, se é livre-docente, isso aí... Você é você. Você continua sendo educador, ou como muitas pessoas colocam, professor, não é? Então, nós somos... eu me tornei, você se tornou pós-doutor, né? E que o pessoal diz, pós-doutorado não é título, gente. Eu sempre digo em sala de aula, é um curso a mais, é um upgrade que a gente faz, né? Mas tem gente que acredita que seja título, né? E a gente não ganha também por isso, viu? É só doutor, só chega até doutorado. A gente sabe muito bem disso, né? Dizem que tem uma briga aí querendo escalonar, né? Mas não passa, né? E com um governo desse aqui não passa mesmo. O governo não passa, não. Mas ele vai passar, se Deus... Vai passar.
E o meu conterrâneo há de voltar, meu Com Deus. certeza. Ok, então vamos lá. Vou começar agora a incitar. Eu vou utilizar essa palavra, pedindo licença, né? Mas incitar a Fernanda, né? Que trabalha com a estética da reação, né? A supervivência do corpo feminino em relação, né, à questão da semiótica. Eu acho que você trabalha com a Santa Ela. Você está trabalhando com o Peirce, com a Santa Ela. Ainda não, não é? Não sei. Não. Porque como você, na sua fala, eu percebi, eu digo, acho que ela vai mais adiante lá no aparato teórico, acho que ela vai jogar, vai sacudir um pouquinho, né, dessa imbricação, né, que você faz no seu trabalho e que dialoga, né, de certa forma, né, não sei, né, se vai ter lugar para eles, né? Bom, por hora eu estou trabalhando com essa ideia de que a literatura veio de questões musicais, né? Se a gente pensar nas Sim, obras homéricas e tal. Então eu não estou fazendo não estou indo pela questão desse aporte teórico. do lado duro, né? O lado duro da literatura, que é a Sim, questão desse aparato, esse marco teórico que a gente tanto fala nos trabalhos dos alunos, né? E que a gente faz. Cadê aqui seu recorte teórico? Qual é? Quem é que vai dar suporte a isso aqui, né? A gente está sempre pedindo. Mas aí eu fiquei curioso, né? Então ainda não tem, né? Vamos ver se o trabalho vai solicitar, porque também tem isso, né? Mesmo sendo literatura e música, tem esse aparato musical, né? E como a semiótica é essa ciência que imbrica, né? Essa questão, esse diálogo, né? Que a literatura tem com as outras artes, né? Eu também trabalhei muito tempo com literatura e outras artes. Eu acho que foi em 2006, eu fui à USP apresentar aquele livro do Leandro de Barros, né? Que agora o livro fugiu, que virou filme, né? Que tinha a Mãe de Pantanha, não sei se vocês lembram do livro, né? Que era exatamente esse imbricamento, né? Com o cinema, né? Literatura e cinema. E aí a gente vai passar para Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro e as Meninas, né? Que a Evani também trouxe, né? A questão do masculino e do feminino. Eu lembrei num aparato, né, da simbologia. Não sei se a Evani está trabalhando também a questão simbólica, né? Eu sei que ela falou da Sandra Nitrine, né? Sim, sim. Traz essa abordagem, não é, Evani? Isso. Não sei se você vai se debruçar sobre a simbologia dentro do livro, né? Vou pesquisar, professor. Na verdade, Machado de Assis e Lígia Fagundes, né? Não é a área que eu estou pesquisando no momento, assim, com mais profundidade, né? Estou elaborando esse trabalho porque surgiu este evento e eu tive curiosidade de fazer essa abordagem e quero aí publicar, né? Mas no momento eu estou aí me preparando, né? Minha arguição aí está marcada para o dia 15, aí para o mestrado, mas eu pesquiso mesmo confluências históricas Mas é a sociais em defesa José ou é a Luiz do Rio. qualificação? É a defesa. A defesa, vai ser E no aqui dia... tem a minha primeira mestranda também defendendo. Olha, às 14 horas. Né? Pois é, eu também sou desse horário aí. Pronto, eu vou estar com ela defendendo Clarice Lispector e o campo literário. Eu digo, misericórdia, Jesus. Mas vai dar certo, já deu certo. Né? Já deu, fé em Deus. Era curiosidade minha isso, viu, Evelyn? Certo, obrigada. A simbologia. Certo, vou até anotar aqui. A Amanda vai trazer, quando você fala da questão do real, do irreal, aquela coisa do tornar-se, né, na literatura, a questão da imitação e da realidade, não é? Do verossímil, aí a gente vai na questão do inverossímil e do verossímil, né? Tem até aquele livro, acho que é da Ática, né, que a gente passa para os alunos a verossimilhança e inverossimilhança, né, que é bem fininho, mas que dá um suporte legal. Claro, não é nunca como você se debruçar em Aristóteles, né, e traçá-lo também com Platão, né,
para mostrar essa questão da razão e das paixões, né? Que o Aristóteles vai estar. Eu digo que eu sou muito mais aristotélico do que platônico, né? Com certeza, né? Sendo canceriano, né? E tendo, segundo as pessoas no candomblé dizem que eu sou filho de Oxum, eu digo, pronto, não podia ter Platão como meu norte, né? Mas deixa eu ver aqui, você fala também. Sim, no seu aparato do fantástico e do maravilhoso, eu fiquei curioso também para saber quem é que você está trazendo. Bem pontual. No Fantástico, eu fiz uma leitura, assim, não li tudo dele, né? Mas eu li muita coisa de Todorov. Sim. Todorov, para poder falar sobre o Fantástico. Você perguntou sobre o Maravilhoso. Tem um livrinho que se chama O Real Maravilhoso, se eu não me engano, de um autor, que eu lembro só do sobrenome dele, que é Chiampi ou Chiampi. Deixa eu ver o primeiro nome dele aqui, rapidinho. Deixa eu ver. Agora da Lídia Chiappini. Irlemar Chiampi. Irlemar, isso. Irlemar Chiampi. Foram isso, eles que eu utilizei para poder falar sobre o Maravilhoso e sobre o Fantástico. Eu usei um pouquinho de Todorov. Assim, como o sábio, eu sei bem, né? Porque a gente estudou junto na graduação, fizemos especialização juntos e agora estamos no mestrado juntos. Esse trabalho, eu comecei a pesquisar sobre essas outras formas de representação na graduação, né? Sim. E analisei a Augusta na graduação. Agora, para o mestrado, eu tô assim, foquei só no surrealismo mesmo, né? Que é a vanguarda. Estou escrevendo sobre se de fato teve uma filiação surrealista no Brasil, para chegar à conclusão de que uma filiação não existiu influências, né? Só porque, tanto na especialização quanto no mestrado agora, eu não estudo mulher. Aí eu estudo autores masculinos. Aí, para participar do simpósio, porque é uma coisa que eu também gosto demais, aí eu voltei lá no meu trabalho da graduação, mas eu pesquisei esses dois autores para poder estudar. Ai, que bom que você voltou. Voltei lá na graduação, porque foi o que eu mais me identifiquei, né, dos simpósios. E eu adoro, né, participei de muitos projetos de pesquisa na graduação também, de Adélia Prado, Hilda Hilst, aquela outra portuguesa, você se lembra, sabe o nome dela? Ana Luísa do Amaral? Ana Luísa do Amaral. É uma temática que eu gosto muito também, estudar a autoria feminina. Pois faça paralelamente, continue, que eu vou gostar. Certo. Não largue os homens, mas também não deixe as mulheres de lado. Vou deixar, não. Era só isso, professor, o nome dos autores? Eu fiquei curioso para ver esse aparato, né? Olha aí, vem o Milba o ano que vem, vocês vão lá e vão mostrar, né? Já resultado, já pesquisa bem adiantada, né? Vai ser massa. E geralmente eu faço em novembro. Então, novembro do próximo ano. Isso, geralmente. Eu já fiz a primeira edição em outubro, mas todo mundo sabe que é novembro que eu corro. Agora, veja só, como o ano que vem pode ser um ano atípico, ele pode ser até antecipado. Por quê? Porque nós teremos 3 semestres no ano de 2022. Já saiu uma minuta e as federais vão trabalhar, acho que quase todas, com 3 semestres. Eu vou ficar louco de pedra, né? Porque dando aula em mestrado, dando aula em EAD e dando aula em presencial, a criancinha aqui de 54 anos não tem mais cabecinha para isso, né? Aí eu disse, minha gente, e aí, como é? A saúde mental da gente vai ficar como? Só botando nota, fazendo seminário, dando aula, PIBIC, orientando. Eu estou com 9 orientações, não, 7, vão vir mais 2, aí graças a Deus 3 vão sair, e uma supervisão de pós-doc, que já vai chegar outra, que um amigo meu disse, eu vou me candidatar para ser seu pós-doutorando. Eu digo, pronto, agora lascou, né? Aí eu, tá bem, tá certo. Mas, assim, eu só faço o que eu posso, né? Eu não vou ficar morrendo, nem ficando cansado, nem... Porque de vitrine, quem vive é manequim, né? Eu digo sempre aos meus alunos. Eu não vou dizer que faço isso, faço aquilo, não. A gente tem os nossos limites e a gente tem nosso prazer em vida, em viver, né? Eu namoro, eu beijo, eu cozinho, eu faço tudo, né? Então, a gente tem que passar pelas etapas, né? Aí, vejo amigos... eu chamo para passear,
Não, que eu estou fazendo 2 artigos, eu tenho um domingo para fazer isso. Eu falei, você é louco? A minha vida na academia é de segunda a sexta, sábado e domingo, chau. Eu sou do Maracatu, né, aqui em Recife, né? Eu bato alfaia, eu toco bombo grande, né? Eu sou desse maracatu percussivo. Então, tchauzinho, viu? Não quero nem ler, nem uma iniciação científica, eu não quero ler nada. De segunda a sexta eu leio tudo. Fico até madrugada, mas sábados e domingos a gente tem que pôr, sabe? Ou você faz isso, então você é tragado. Você adoece, morre e a universidade fica, não é? Não, com Iedo não. Com Iedo eu vou ser Está feliz. precisando fazer palestra, professor, em muitas universidades sobre esse assunto. A Constância disse, olha, o ano que vem se prepare, vou trazer você para falar com mulheres em letras. Eduardo já quer que você fale. Eu fiz, não. Mas eu faço com você, eu vou lá dar uma oficina, tá bom demais, tá maravilhoso. Eu quero prazer, né? Porque é responsabilidade, né? Palestra você tem que se preparar, você tem que ler teóricos e tudo mais. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa muito bem feita, até porque é seu nome, é o assunto que você vai debater, você tem que estar atualizado. Eu sou muito humilde em dizer que não sei, em dizer que não domino, em dizer que eu não sou legítimo para falar. Por exemplo, me chamaram para falar sobre Euclides da Cunha. Meu amor, eu vou indicar uma amiga minha, porque eu não tenho legitimidade para falar sobre esse homem, não. Não é porque eu não sei, não, é porque é muito incipiente a minha visão sobre Euclides da Cunha. A gente lê, a gente se apropria, mas eu não tenho leitura para debater, não. Eu digo isso com muita humildade, entendeu? E sem vergonha nenhuma, mas professor, se um aluno uma vez me fez uma pergunta, eu disse, eu não sei não o que significa não. Vixe Maria, o senhor das letras, da química, o senhor das letras não sabe o significado dessa palavra, eu digo, por isso existem os dicionários, meu amor. Não é verdade? Mas vamos lá, olha o sábio, né, aqui. Eu achei interessante quando você falou a poeta, né? E eu tenho dificuldade de dizer a poeta, não diga poeta de jeito nenhum, só diga poetisa. Aí tem meus amigos de departamento que fazem, menino, por que você não sabe falar a poeta, não? Eu digo, porque não consigo, eu só digo a poetisa, né? Nas minhas falas por aí, né? Aí você falou algo que eu anotei aqui, da questão dessa subjetividade, mas eu lembrei do fingimento, da dissimulação, e lembrei de Baudrillard, que ele vai falar sobre os simulacros, né, também. Né? Eu disse... até o próprio Pessoa, quando diz, né, que o poeta finge tão bem a dor que deveras sente, né? Aí eu estava lembrando, quando você estava falando, eu disse, eu vou fazer assim nele. Tum! E a questão do fingimento, da dissimulação, do simulacro, né? Ou não, né? Também. Eu lembrei quando você estava falando, primeiro perguntar qual é a data de nascimento dela e você viu uma ressonância, uma balada entre ela e Flor Bela, porque pelo que você mostrou, eu disse, olha, dava uma comparada muito boa ali naqueles versos, aquela coisa assim, né, bem adocicada, e ao mesmo tempo doce e ao mesmo tempo de dor, né, aquela coisa, né, claro, mais contemporâneo, né, com a linguagem, a questão da própria etimologia, as palavras escolhidas, mas que eu vi, na hora eu vi uma ressonância ali, né, uma comparada. É isso que eu ia perguntar a você. E assim, ela pode ser considerada, porque você vai me dizer a data, né, e vai me dizer qual é. Uhum. Ela nasceu, professor, no ano de 1959. Foi quando ela nasceu. Sim. Mas o livro mesmo, que é esse que eu trabalho, que é O Canto do Vento nos Ciprestes, né? Ele foi publicado só no ano de 2001. Agora, a questão que o senhor comentou sobre as aproximações entre a obra da Flor Bela, realmente, né, a gente consegue perceber isso quando ela fala sobre os sentimentos, a questão do erotismo, né, a questão do trabalho com o corpo, a questão do amado, né? Sim. Realmente a gente consegue observar essas aproximações. Eu até coloquei aqui, seria um anel simbolista, né? Porque aí você não vai dizer simbolista, porque não tem como. Seria um anel simbolista, até porque tem gente que chama Cecília Meirelles de neossimbolista. Né? E tem porquê, né? A gente sabe a ressonância na obra dela, essa sensorialidade, né? Que tem na Cecília,
Eu sou suspeito, é meu objeto de estudo do mestrado, né? Eu estudei Cecília Meirelles. Para mim, o povo se arreta quando eu digo, eu acredito que Cecília é a mais completa de todas. Aí tem gente que torce o nariz, aí eu não acho que Clarice, eu digo, pronto, começou o ciúme, adoro Clarice, pronto, bora botar tudo em primeiro lugar, vou fazer um pódio, vou botar Cecília, Clarice, o da Hilst, Adélia, que eu adoro a Adélia Prado, nossa, ainda quero estudar a Adélia Prado assim, E o bom é porque agora, assim, esse trabalho ele começou na graduação, esse sobre a Sim. subjetividade lírica, que nós participamos de um projeto de pesquisa, como a Amanda diz, em que a gente fez um diálogo entre Brasil e Portugal, né, estudando um pouco algumas poetas que pertencentes a esses dois territórios diferentes. Agora, para o mestrado, eu continuo com a discussão sobre a subjetividade na lírica, mas é na obra Cantares e Sonetos que não são, da Hilda Hilst. Então, eu já não trabalho com a Maria do Rosário. Então, aí eu já parti para a literatura brasileira mesmo. Agora, eu queria pedir, professor, teria como o senhor me falar ou escrever aqui no bate-papo o nome daquele teórico que o senhor falou que discute sobre os simulacros, né? Que o senhor tinha comentado agora no começo? Sim, é o Baudrillard. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Quem for aí, se eu escrevi errado, viu? Deixa eu ver aqui, Baudrillard. Pode procurar. Deixa eu ver se acho que é isso. Certinho. E ele tem até, eu acho que PDF. Se não me falha a memória, eu tenho isso em PDF, que um professor garimpou para mim, quando eu estava ainda no sertão, dando aula na universidade. A minha universidade, eu comecei no sertão, agora eu estou em Recife mesmo. Uhum. Ele fez uma mini biblioteca, eu digo mini não, uma biblioteca, então ele traz o Jean Baudrillard, isso. Ele tem simulacros, né? Se colocar isso aí, você vai ver a obra dele toda, né? Já encontrei aqui, professor. Simulacros e simulação. Isso! Já Exatamente. encontrei. Muito obrigado, professor. É muito legal, eu gosto muito eu sempre consulto ele, o Maffezoli, o Bauman, né, que são meus teóricos, aí vem o Romy Baba, esse povo daí, pós-colonialista, né, que a gente dos estudos culturais, né, que eu adoro, né, e é por aí. Aí o Augusto, né, e a Sara trouxeram a Júlia da Costa, né, Vida e Memória na Literatura de Autoria Feminina. Sara, e eu adorei quando, acho que foi o Augusto, quando ele fala da arqueologia. Essa palavra arqueologia, ontem ela foi usada também por um professor que está fazendo pós-doutorado, professor Valci. Ele estava conosco ontem. E eu achei interessante essa colocação do Augusto, né? Essa arqueologia. E acho que até um termo que precisa ser mais cunhado, né? Pelos pesquisadores, porque na realidade é isso que a gente faz e não sabe o nome, né? E não sabe o nome, e você ainda utilizou outra ou mais duas palavras, acho que... Paleografia Isso. E espeleologia. Isso. Entrar na caverna, né? Exatamente. Né? Pensar nessas expressões. Porque, principalmente para buscar o feminino, a gente está fazendo isso mesmo, né? A gente vai no fundo da caverna, a gente tem que desenterrar a autoria. Então, é um pouco... E ainda somos combate, assim, é um combate, né, que ele não vai terminar agora, porque quando a Academia Brasileira de Letras, ela refuta, eu digo refuta mesmo, e não tenho medo de dizer essa palavra, ela prefere mais um homem branco e não colocar Conceição Evaristo na academia, porque não fez isso, não fez aquilo, ela não fez com articulação, nem mandou telegramas. Ora, a voz do povo gritando, até como é aquele negócio de assina, né? Manifesto pedindo para a Conceição ser, né, eleita. Eu acho que a gente está dando muita coisa para essa academia. Isso. E agora, novamente, Munduruku não entra. Horrível, Perde de novo, né, para entrar. Entrou um daqui.
Entrou José Paulo Cavalcante, que a gente conhece, né? Ele é uma pessoa muito séria, legal, assim, tá, mas ele, diante de Conceição e de Munduruku, eles estão à frente, gente. Mas É a academia é política mesmo, né? É questão de história, né, de trajeto e de representatividade. Conceição Evaristo negra, e nós tínhamos um indígena para colocar na primeira, uma coisa, acho que inusitada, né, primeira vez que ia acontecer. Ia mudar completamente, né? O primeiro indígena. Seria uma mudança muito grande. E você falou também da questão dessa invisibilidade, Augusto, e eu lembro que eu estava lá na PUC, e uma professora, uma determinada professora, chegou para mim, aí na mesa disse, professor, muito pertinente, literatura, ela se virou para o slide que estava projetado, literatura de autoria feminina. Mas o senhor sabe, né? A literatura ela é universal. Eu digo, olha, eu bem macaco velho, só escutando assim. Por que, né? Assim, de fatiar. Eu digo, olha para isso, que perigo. Eu fiz, com certeza, professora, ela é universal, mas a voz da mulher, eu acho que a história, né? Se a gente for rastrear, eu não vou nem precisar dizer, eu nem vou falar, né? A senhora sabe a invisibilidade e a mordaça, né? Que elas tiveram. Tem sim, por isso que eu tenho até uma disciplina, professora, literatura de autoria feminina, como optativa. Graças a Deus, na minha universidade tem. E não tem lá, né? Tem. Aí ela fez... Pois é, mas assim, eu sempre acho que eu acredito que, na minha concepção, a literatura ela abarca todas as vozes. Eu fiz, eu discordo da senhora. Aí ficou esse vai, não vai, e eu continuo pesquisando as mulheres, porque essa invisibilidade ela é notória. Sim. A pesquisa da Regina Dal Castanhe, ela vai mostrar, não é? Vocês viram ontem, né? Aquele livro que traz a porcentagem de 30% de escritoras, né? Aí, as próprias editoras, né? Se a gente vai fazer um apanhado de qualquer, até independentes, as pequenas, você vai ver, tem muito mais homem do que mulher, né? Aí uma pergunta, né? Sara e Augusto. Aí a memória, vida e memória, né, na literatura de autoria feminina. Praticamente a questão memorialística vocês estão resgatando também, não é? Não só da Júlia, acredito, nessa pesquisa. Sara, vocês estão trazendo a memória partindo de algum teórico, da Ecléa, sei lá, do Raymond Will, né? A memória coletiva, né? Acho que seria interessante falar do panorama das autoras, né? Que a Lunardi levou. Fala disso, Sara. Assim. Tá ouvindo, Sara? Tô sim. Bom, como esse é de certa forma, né? Na verdade, de certa forma, não, é um recorte, né? Isso. Trazer a Júlia da Costa. Mas é só curiosidade, assim, para saber. Mas é legal porque a Lunardi levou a gente para essas outras autoras. Aí ela fala das autoras, como é que elas vêm para nossa pesquisa. Assim, a Lunardi traz 9 autoras, né? Falando só quais são as autoras. Ela começa com Virginia Woolf, né? Ela fala dos últimos instantes da morte, assim, algumas os momentos, né? A véspera da morte mesmo. Sim. Outros a influência da morte dessa autora na vida de um personagem que normalmente não tem nome, né? O nome que fica sempre é o das autoras que são retomadas. Então, ela fala de Virginia Woolf, de Catherine Mansfield, de Sylvia Plath, de Colette, de Clarice Lispector, Júlia da Costa. Qual que eu me esqueci agora? Deixa eu ver em inglês. São vários. São Sylvia Plath. Agora me deu um branco de todas as autoras. Mas, enfim, ela faz esse panorama dos últimos instantes de todas elas e preenche as lacunas, né, que se tem, por exemplo, né, sabemos que a Virginia Woolf foi encontrada, né, no Rio Ouse, depois, né, da tentativa de suicídio, mas ela preenche esse caminho da Virginia do sair de casa até o Rio, né? O que a Virginia fez, né? A escolha da pedra
A obra chama Vésperas, de 2002. Então, ela faz todo esse caminho como se realmente aquilo tivesse acontecido na vida da autora. E, ao mesmo tempo, ela traz os recortes pequenos memorialísticos da vida das autoras que estão nas biografias. Então, o trabalho que eu precisei fazer foi um trabalho também de investigar as biografias de cada uma das autoras para entender o que era Lunardi e o que era de obras, né? Vou pegar um exemplo de Clarice Lispector, que ela dialoga com Perto do Coração Selvagem, mas ela dialoga nas entrelinhas. Então, não tem um nome da personagem em si, mas a proximidade com o Otávio é muito... Então, esse trabalho memorialístico foi muito investigar os pormenores ali dentro, os detalhes. Então, nessa questão da memória, foi um diálogo muito grande, não da memória, mas da morte em si, foi um diálogo muito grande com a Rie, para entender esse processo da morte, ao mesmo tempo memorialístico também, porque não é aí que não é fácil para todas as pessoas entrar nessas questões de morte. Então, a leveza que a Adriana Lunardi traz isso mostra um cuidado com o texto, né? E aí, depois de toda essa discussão com a Adriana Lunardi, entrou o Augusto com a tanatografia, né, com a teoria da tanatografia que Isso era a palavra que ele falou também, que eu achei ótima. Que, né, a gente já estava pensando numa biobibliografia tanatográfica, que essa morte na biografia que está tão presente na grande maioria. Então, a tanatografia é uma teoria que está surgindo. São termos legítimos, não é? Até porque se assim, tem um eco, né, dentro da própria análise da própria escritora, do próprio texto, né, da textura, os vestígios, as pistas que tem ali, né, que são esses elementos tanto poéticos quanto narrativos, né, dentro das obras em questão, né? E isso, professor, só para complementar, que a Sara trouxe a sua pergunta, então, embora a gente passe por vários autores da memória, mas como a professora Sara criou a ideia de curadoria polifônica, no sentido do autor de literatura que busca outro autor e vai fazer esse diálogo, né, que a gente pode chamar de intertextualidade, pode chamar de metaficção, pode chamar de relações dialógicas com o Bakhtin, mas a ideia da curadoria é isso, né? Um autor, um escritor, volta para o outro escritor. Não sei se você trabalha com o Gerard Genet, com o Palimpsest. Sim, eu trouxe o Genet para essa discussão. Eu conheci através do meu orientador de mestrado, lá verde, coitado, não sabia nem para onde ia, todo desnorteado, a gente fica tudo doido, né? No mestrado eu fiquei doidinho. Sim. O professor, olha, você já leu o Genet? Eu não, ia anotando. Como é que escreve? Ave Maria, pense. Sim, trabalhei com Genet, trouxe também Del Priore, Gagneban para falar sobre essas questões, então, dialogando com a obra em si, né? Foram dois... Pode falar, Augusto. Porque o desafio para a gente, quando a gente busca, né, a tanatografia e a bibliografia, é um pouco esse elemento, porque a gente foi se dando conta que, por isso que a gente também está buscando essa ideia da arqueologia, da tanatografia, porque, de certa forma, quando a gente faz uma tese, a gente faz uma dissertação, a gente faz uma monografia, a gente também é esse curador, porque a gente está criando uma exposição daquele autor, ou daqueles autores, ou daquelas ideias. Então, aí o desafio para a gente é se entender como esse curador, porque a gente também se coloca como ser atuante. A gente não precisa diminuir, não, o escritor literário é melhor do que quem faz a tese. Não, cada um responde ao mundo com as suas ferramentas.
Ele escolheu ser poeta, escolheu ser artista, escolheu ser crítico, escolheu ser professor, ou várias coisas ao mesmo tempo, porque também a gente não precisa ser só uma coisa, né? Exatamente, né? A É, gente e também também a gente toca tambor, tudo isso. Com certeza. e é impossível a gente colocar tudo, né? Ou aquilo depois do doutorado que começa Eu acho que o tudo, né? eu acredito que a liberdade que a gente consegue é depois do doutorado, porque até o doutorado você vai estudar os teóricos que o seu professor trabalha. Exatamente. Quando você chega para o pós-doc, você diz, eu vou estudar, isto aqui, você vai apenas me supervisionar e tchau, viu? Eu estou no seu... Assim, agora você tem que estar de acordo com o projeto e a linha do mestrado ou doutorado que você vai fazer seu pós-doutorado, né? Mas aí é fácil. Imagina, o meu imaginário mesmo, não é? O meu orientador gostou tanto do meu título que eu ia pôr na minha tese, que ele não me deixou colocar. Ele mandou, não, coloca lá. Isso é bom. Pois é. Gente, olha, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a Deisiane, a monitora, que desempenhou seu papel tão elegantemente e tão dedicada, né? Parabéns, viu, Deisiane? Obrigada, professor. Seu coleguinha, por algum motivo, ele não esteve presente. Ele chegou, eu não sei se ele chegou. Não apareceu aqui na E a videochamada. gente diz, ou dormiu muito, ou então alguma coisa aconteceu. Bora pensar assim, positivamente, né? Eu sempre penso assim, aconteceu algo que, se a pessoa não está, é porque aconteceu algo que não é do nosso feitio estar fazendo o julgamento, mas é isso aí. Professor Augusto, muito obrigado pela sua participação, né? Espero reencontrá-los, né? E reencontrá-las no Milba, né? Que eu acho que eu vou fazer os 2 eventos num só, vou matar logo 2, vou fazer o Milba e o GEAF, acho que vou fazer juntos. Se eu fizer o de estudos em literatura de autoria feminina, melhor ainda, aí eu também comunico a vocês. Tá? Sávio, meu abraço para você, Fernanda, Amanda, né, Fernando Costa, concordo, viu, Fernando, com o que você colocou ali, esse B é de branca mesmo, viu? Porque Fernanda Montenegro, né, Laca na Academia Brasileira de Letras, tem o maior respeito, mas acredito que uma comenda cultural seria muito mais louvável do que uma cadeira de mortal. Concordo plenamente com você. Sara, o meu abraço para você, né? A doçura, né? Apresentando, você apresentou tão bem, e quero reencontrá-los, né? Quero, com certeza. E tem mais Kalene e nossa, acho que é a Evani que está, porque eu estou vendo somente as fotos, né? Um abraço grande para vocês, fiquem com Deus, né? E nos reencontraremos brevemente. Muito obrigado a vocês por participar do Simpósio Literatura de Autoria Feminina, Corpo, Memória e Imaginário, né? E Rubem Nil está de parabéns, né? E sejam felizes. Vamos ser felizes que o negócio tá punk, não é? Com esse governo aguentar até mais um ano, só a graça, fazer como minha aluna evangélica me diz, professor, só a graça. Ok, um beijo no coração, viu, para vocês. Fiquem com Deus, tá? Cheirão para vocês.